você está assistindo esse vídeo, é porque você sabe que cabeamento de rede não funciona muito bem acima de 100 metros. E aí, nesses casos, o que você deve fazer para funcionar acima de 100 metros? Como, por exemplo, em locais como sítio, chácaras, entre outros locais que normalmente você precisa de um cabeamento acima de 100 metros. Conforme essa norma aqui, 568, a gente sabe que todos os cabos de rede que são homologados pela Anatel, eles têm que seguir a seguinte questão de que o cabo de rede funcione até 100 metros. Ou seja, nenhuma marca vai te garantir que chegue acima de 100 metros, vamos dizer 110, 120, 130 metros, uma velocidade estável, com maior desempenho. Então por isso eu decidi fazer este vídeo aqui para explicar como você consegue estender um cabeamento de rede acima de 100 metros. E aí para esse vídeo eu trouxe esses aparelhinhos aqui, que se chama conversores de mídia. E aí hoje eu vou explicar para vocês como que esses aparelhinhos aqui funcionam, como que você consegue fazer a instalação aí na sua residência, no seu sítio, de uma casa para outra casa. E aí eu vou instalar ele aqui na prática, no modem da minha operadora e colocar aqui no notebook testando a rede de internet. Lembrando que aqui na loja a gente tem 1000 MB de internet contratada com a operadora nossa que a gente contratou, certo? Então vamos lá, galera. Meu nome é David, eu sou aqui da Edcabos e aí esse vídeo vai ficar um pouco longo, exatamente porque eu tenho que explicar para vocês alguns pontos, diferenças entre conversores de mídia, porque existem diversos no mercado, e aí você pode acabar gastando um pouco mais, sendo que seria uma besteira você gastar esse tanto. E aí a primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre a função do conversor de mídia, especialmente desses aqui que eu vou falar sobre cabeamento estruturado para a rede. Então, primeiro ponto, o conversor de mídia ele tem como principal função a conversão de um RJ45, ou seja, você vai sair com um cabo de rede lá do seu roteador modem, vai entrar no conversor de mídia, e aí esse conversor aqui, ele vai converter para fibra ótica. Então aí ele sai com a fibra ótica para um outro aparelho lá do outro lado. Então, se você tem duas casas e quer transferir a rede de internet, um aparelho vai ficar do lado do seu roteador, ele vai receber a conexão de cabo de rede e vai transmitir para o segundo aparelho, que vai estar do lado do outro roteador na segunda casa. E aí o ponto é, você consegue com esses conversores de mídia chegar numa distância de 500 metros, 5 quilômetros, 20 quilômetros, 40, 100, depende do modelo do conversor. Por isso também que eu vou falar sobre esses conversores para que você possa gastar o menos possível aí dentro da sua residência. E o primeiro ponto, galera, é o seguinte. No mercado você pode encontrar conversores de mídia monomodo e multimodo. E qual que é a diferença entre eles? Multimodo e monomodo trabalham em frequências e diodos diferentes um do outro. Antigamente, normalmente você encontrava muitos aparelhos multimodo e aí você tinha um custo menor comparado ao monomodo. E aí qual que é a principal desvantagem do multimodo para o monomodo? É a distância. Quando você pega um conversor de mídia multimodo, ele normalmente vai conseguir chegar a 550 metros no máximo. Já o monomodo, ele consegue 5 km, 20 km, 40 km, 100 km, dependendo do modelo do conversor de mídia. E aí quando a gente fala hoje em 2025, a gente até gravou um vídeo antigamente, há uns 3, 4 anos, que o custo era maior dos conversores e tudo mais. Hoje, quando você pega um conjunto de fibra ótica já com os conectores e o conversor de mídia, você tem um custo menor para o monomodo comparado ao multimodo. E aí a pergunta é, David, então por que eu compraria o multimodo, sendo que a distância é menor e o custo é maior? Antigamente, que nem eu falei, era um custo menor comparado ao monomodo. E aí muitos aparelhos trabalhavam somente com o multimodo. E aí nesses casos especialmente, você tem que voltar a utilizar o multimodo, não tem jeito. Você não pode colocar lá no seu sistema um conversor monomodo em conjunto com o multimodo. Ele não vai funcionar. Principalmente por causa da fibra. A fibra tem a sua própria especificação também, multimodo ou monomodo. E aí também os aparelhos que estão instalados naquele local, no data center. E aí depende de onde você está instalando. Por isso que existem os dois modelos ainda hoje. Mas a recomendação minha é que em 2025, para você fazer um cabeamento estruturado dentro de um sítio, chácara, numa casa, você vai utilizar o monomodo. O conjunto monomodo ele tem um custo bem menor hoje e vai te atender super bem. E o segundo ponto, galera, eu vou falar agora sobre os modelos que tem no mercado. Você vai encontrar normalmente um estilo de conversor, por exemplo, igual a este aqui, que tem somente uma entrada. Esses conversores se chamam bidirecionais. Por quê? Eles transmitem e recebem o sinal através de uma fibra ótica só. Já o segundo é este modelinho aqui, por exemplo, que trabalha com uma entrada e uma saída. Neste caso aqui, uma entrada serve para recepção, por exemplo, e a segunda seria para transmissão. Então, cada lado do conversor vai ter dois, né? Um no ponto 1, o outro no ponto 2. Cada lado do conversor vai trabalhar para uma função, transmissão e recepção. Então, por isso que este conversor é diferente. Então, você vai encontrar esses dois tipos de conversores, com uma entrada bidirecional e com duas entradas. E aí a pergunta também é, David, qual a diferença neste caso?
porque quando a gente for utilizar, por exemplo, com 2 fibras, você vai ter um custo maior no cabeamento, certo? Certíssimo. Você vai ter 2 cabos com 2 pontas em cada lado. Neste caso, você está utilizando o conversor que tem 2 entradas, 2 saídas, vamos colocar assim. E aí, qual é a vantagem de um para o outro? A vantagem é a estabilidade do sinal, porque aqui, basicamente, ele está recebendo por uma entrada e transmitindo pela outra. Ou seja, ele consegue fazer com que o sinal chegue ao outro ponto perfeitamente. Já esse que é bidirecional, ele pode dar algumas falhas dependendo de onde você vai instalar e da qualidade do aparelho, da marca deste aparelho. E aí vem o terceiro ponto, que é o que, galera? O terceiro ponto é o seguinte: esse conversor que é bidirecional, ele vai funcionar da seguinte forma. Ele tem o modelo A, sempre vai existir o modelo A e o B. Qualquer marca que você ver no mercado, ele vai ter o A e o B. O lado A, ele vai ficar onde está o seu modem roteador, onde você quer transmitir um sinal. Vamos dizer que na primeira casa para a segunda casa. Então esse vai ficar na primeira, onde está o modem. E aí vai existir o B, que é para ficar na segunda casa. É onde vai ficar o outro roteador que você vai transmitir na sua segunda casa. E é obrigatório que você utilize cada um no seu respectivo lugar. Se você inverter cada um, ele não vai funcionar. Então, se você colocar o B na primeira casa e o A na segunda, ele não vai funcionar. Tem que ser o A e o B certinho. Já o segundo conversor, que é este, que tem 2 entradas, ele não existe essa questão de lado A e lado B. Apenas que eles sejam do mesmo modelo. Você tem que utilizar a mesma marca e o mesmo modelo. Comprou 2 do mesmo modelo, você vai colocar cada um no seu lugar, não interessa se é lado A, lado B, não tem isso, basta conectar em cada lado e ele vai funcionar automaticamente. E aí esse é o ponto também que a gente fala sobre diferença entre esses dois. Esse aqui não tem importância de lado, já esse aqui tem a importância do lado que você vai instalar. Se colocar errado, não funciona. E aí uma pergunta que eu recebo aqui também é: David, vamos dizer que dê defeito no lado A, por exemplo. Eu posso comprar de outra marca? Até onde eu sei, se você comprar de outra marca, ele não vai funcionar. Se você comprar da mesma marca ou mesmo modelo, ele vai funcionar sim. Tanto para qualquer marca, TP-Link, DC World, Xbon, essas marcas também importada, você tem que comprar o mesmo aparelho. E aí, isso é muito importante, por quê? Quando você vai comprar um aparelho, se você compra de uma marca conhecida, você vai ter a garantia de que você pode comprar um novo aparelho do mesmo modelo que vai funcionar perfeitamente. Se você compra uma marca desconhecida, importada, normalmente você não vai conseguir comprar novamente aquela marca. E aí esse é o ponto sobre marcas de conversor de mídia. Você vai comprar um TP-Link, vai pegar um TP-Link, ele vai ser sempre uma mesma marca. No máximo ele vai atualizar para um conversor novo, modelo novo, velocidade nova. Só que aí você também vai ter que atualizar todo o seu sistema para isso. E aí pegando um conversor que não tem marca nenhuma, você vai sofrer com essa questão de troca lá na frente. E aí lembrando também, galera, que para queimar esse aparelho, ele normalmente vai queimar pela questão da energia, principalmente porque ele é ligado numa fonte. Então vamos dizer que você não ligue em um filtro de linha, num estabilizador. Normalmente o que pode acontecer? Aconteceu um raio lá na sua casa, na sua residência, no seu sítio, e aí ele queimou um aparelho desse. E aí se você compra um que não é de marca, o que vai acontecer? Você vai perder aquele conjunto, e aí tem que comprar outro conjunto. Então por isso que eu sempre falo, compre conversores de marca, de qualidade, né? Principalmente TP-Link, Intelbras, DC World, são marcas que você consegue trabalhar com mais garantia de que você possa trocar lá na frente. Então vamos lá, eu vou mostrar para você agora como que você consegue fazer a instalação desse conversor de mídia aqui, por exemplo. Vou pegar o nosso cabo drop aqui. E aí eu tenho um cabo drop aqui pronto já, mais ou menos 500 metros. E aí eu vou interligar uma ponta com o conversor A lá no meu modem, que é este modelo aqui. Vou instalar lá e aí eu já volto aqui pro estúdio. Pronto, eu já instalei o lado A do lado do meu roteador modem, e aí eu trouxe a fibra para cá, ó, tem a fibra tudo certinho, e vou conectar o lado B aqui perto do meu computador, do meu notebook. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é conectar na fonte. Depois de conectar na fonte, ele vai ligar os LEDs aqui tudo certinho, e aí tem um LED que serve para a fibra ótica, o LED que serve para o cabo de rede. Então, conectei agora a fibra ótica, ele já tem que ligar o seu próprio LED também. Tem um LEDzinho aqui em cima, que é o que ele está conectado. Galera, deixa seu like, só o seu like já ajuda muito a gente aqui. Não precisa nem se inscrever, somente deixar o seu like. Conectar aqui o cabo de rede. Conectei aqui o cabo de rede no notebook. E aqui agora eu vou gravar a tela do meu notebook para vocês verem como vai ficar. Pronto, galera, aqui eu já estou gravando a tela do meu notebook e aí eu vou fazer o teste para vocês verem a velocidade que vai dar. Teste de internet. E aí aqui eu entro neste fast.com.
e agora ele tem que subir a velocidade da internet. Lembrando que é 1000 MB de internet contratada aqui na loja. Estamos no meio do dia, tem a galera que está utilizando também, mas muitas das vezes você vai ter uma velocidade, dependendo se ninguém estiver utilizando, vai estar bem acima na velocidade máxima possível, né? 850, 900, às vezes pode ser também alguma curvatura na fibra, lembra que eu falei? Algum cabo de rede que está desconectado direito. Então, vou até desconectar aqui para ver. Eu tenho que dar uma olhada também na fibra para ver se pode ser a fibra também. Só vou lá desativar lá no meu ponto A, só para ver se está tudo certo e já testo novamente. Pronto, galera, já fiz lá a alteração no lado A, que é lá perto do roteador. Vamos ver se surgiu algum resultado. Aí, ó. Já melhorou um pouco também. Pode ser que também o pessoal não esteja utilizando lá embaixo. Tem essa questão também, galera. Tudo influencia na usabilidade da sua internet. Vamos lá, só verificar novamente aqui. E aí você tem aí, ó, 870, a velocidade. Para quem tem 1000 MB instalado de contratação, tá tudo ok. Então é isso, galera, tá vendo? Com esse conversor de mídia você consegue fazer essa função de instalar um cabeamento estruturado em longas distâncias. Lembrando que a fibra ótica você pode utilizar na área externa junto com elétrica, porque ele não pega interferência causada pelos cabos de elétrico, de postes, né, desses locais. Então você pode instalar em qualquer lugar. Lembrando também que a fibra drop serve para utilizar em áreas externas, então ele não vai deteriorar com o tempo. É um cabo de ótima qualidade, então por isso eu recomendo essa função. Então se esse vídeo ajudou você a transmitir os dados de rede acima de 100 metros, já deixa seu like, curte esse vídeo e deixa seus comentários aí, qual dúvida que você tem, ou recomenda aí para seus amigos também, que ajuda muito a gente. Obrigado, galera, e até a próxima.